Olá, tudo bem? Eu sou a Érica, eu sou uma das voluntárias do projeto Gotas Fraternas do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio da cidade de Vinhedo, São Paulo. E hoje nós temos mais uma reflexão baseado em um dos capítulos do livro maravilhoso Pão Nosso, autoria de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E hoje eu trouxe para vocês uma reflexão do capítulo 76, que tem como título As Testemunhas, né? E começa com um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, está em capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler para vocês e logo em seguida eu vou ler as considerações de Emmanuel, tá bom? E depois a gente faz a reflexão baseada no trecho do livro. Então vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àqueles que constituem a parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do telado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, irmãos e irmãs, esposos e esposas e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. E não te esqueça dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, vamos lá. Então, muitas vezes a gente acredita que estamos, assim, sozinhos, né? Que não há absolutamente ninguém nos observando. Sabe quando você quer fazer aquela traquinagem? Você dá uma olhadinha assim para os lados e fala, não tem ninguém, eu vou lá e faço, não tem problema algum. Pois é, deixa eu te contar, eu não, Emmanuel, a coisa não é bem assim, não é mesmo? Não é desse jeito que funciona. Então, embora não percebamos, embora não enxerguemos, estamos sendo sim observados e cercados por essa legião de testemunhas. Testemunhas essas não só encarnados como desencarnados também. Já pararam para pensar nisso? Pois é, né? Então, se a gente pode colocar de uma maneira um pouco mais simples, se a gente pensar que essa legião de testemunhas encarnadas são todos aqueles que convivem conosco, que estão próximos a nós, né? Nossos amigos, funcionários, ali no setor profissional, nossos parentes, o reduto familiar, né? Nós vivemos ali no nosso reduto familiar com algumas almas afins, outras nem tanto, onde nós não conseguimos ter ali um bom relacionamento, mas elas estão sim convivendo nessa existência inteira e estão observando. Elas conhecem as nossas atitudes, elas conhecem as nossas tendências, elas observam e elas anotam, né?
Então, da mesma maneira que a gente tem essa situação, vale lembrar que a gente tem a outra situação. As testemunhas que nós não enxergamos, que nós não vemos, mas que sabem exatamente, assim como os encarnados, o que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que dizemos, e eles nos observam calados, né? Respeitosos, e quando necessitam nos orientar ali para nos colocar novamente nos trilhos, porque nós falhamos em algum momento, tivemos algum deslize, alguma atitude que não deveríamos ter, alguma conduta errada, né, ali da nossa parte, eles vêm ali nos dar bons conselhos, nos orientar, e eles fazem isso quando? Eles não ficam falando o tempo todo conosco. Eles esperam, por exemplo, o momento do sono, do repouso, e eles vêm ali nos orientar, nos intuir, nos sugestionar para o bem, né? Então são legiões de testemunhas que nos querem bem no bem, né? Eles querem e desejam o nosso crescimento, e eles nos acompanham durante várias existências, né? São os tutelados, que olha que coisa maravilhosa, como devemos agradecer, né? E aí vale lembrar que qualquer conduta que a gente tenha diariamente na nossa vida, somos sim observados por essa legião de testemunhas que estão conosco. Então, nós devemos aproveitar diariamente cada oportunidade de aprendizado para que fiquemos alinhados ali no bem, para que possamos evoluir, para que possamos crescer juntamente, paralelamente a essa nuvem de testemunhas que querem o nosso melhor, que desejam, que torcem por nós, né? E aí a gente vai se tornar um exemplo positivo através desse esforço, que às vezes é muito difícil, mas, né, vamos que vamos, para todos aqueles que nos observam, encarnados e desencarnados. Então, se em todos os planos nós somos acompanhados por aqueles espíritos que nos são caros, que nos querem bem e que muitas vezes moralmente estão acima de nós e que intervêm por nós, nós temos o outro lado, vamos dizer assim, nós temos uma outra legião de testemunhas que também nos acompanham diariamente, mas que não são tão amigos assim, né? São aqueles que não são tão amorosos, são aqueles que nos perturbam, que nos incitam ao mal. E aí, como agir? Como diferenciar? O que fazer, né? Então, assim, esses corações, vamos dizer assim, esses corações inimigos feridos por nós ao longo de muitas existências, eles realmente ficam ali nos perturbando, porque eles não conseguiram ainda, ou nós, exercer ali a virtude do perdão, né? E nós ficamos nessa simbiose com eles. Eles ainda não conseguem desejar a nossa melhoria, a nossa felicidade. E aí entra a importância da máxima, né? Orai e vigiai. Orai, ok. Vigiai o quê? Vigiai os seus pensamentos. Vigiai a sua sintonia. Quais são? Qual é o tipo de pensamento que você está tendo? E aí, como resposta, você está atraindo que tipo de legião de testemunhas? Porque as nossas tendências ainda são imperfeitas, certo? Então, eu preciso ter um discernimento e analisar cada pensamento e fazer uma filtragem disso tudo. Portanto, eu preciso me esforçar para reorganizar, realinhar ali os meus pensamentos, os meus sentimentos, saber se eu não estou sendo sugestionada por uma legião de testemunhas que ainda estão na ignorância, ou se eu estou sendo sugestionada, né,
por uma legião de bons espíritos. Eu tenho que ter esse discernimento, saber o que é meu e o que não me pertence. Né? Então, diante das nossas condutas, pensamentos, vibrações, emoções, etc., nós vamos transparecer o que desejamos, o que sentimos para o plano espiritual e para essas testemunhas. Então, se eu demonstro comportamento de ódio, de raiva, de rancor, de orgulho, de inveja e etc., que tipo de testemunhas e legiões eu estou tendo ali comigo? Que tipo de parceiros que eu estou tendo? Né? Sabemos que no mundo espiritual nós somos ali envolvidos e também somos sugestionados mais do que pensamos. Então, quais delas, né, das legiões, permitiremos nos influenciar? Então, a importância de caminhar sempre no bem, caminhar com Jesus, multiplicando o evangelho sempre, e quem sabe assim teremos legiões de testemunhas educadas no bem, para o bem. E desde assim, do nosso nascimento, né, desde o nascer, vamos colocar assim, a nossa morte, do encarne ao desencarne, somos amparados por nuvens de testemunhas que ficarão conosco, nos observando, anotando, né? Todos os nossos comportamentos e sentimentos ao longo de muitas existências. São os nossos tutelados. E estarão ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, torcendo, emanando aquelas boas vibrações e sugestões a nós. E eles trabalham incansavelmente para que nós possamos, a cada existência, dar mais um passo. A cada experiência, alçar patamares melhores, mais evolutivos. Então, diante dessa legião de testemunhas que nos querem bem, seremos colocados dentro de cada experiência de nova existência para sermos realmente melhores. Então, nossa gratidão a eles, né? E quem são essas testemunhas? São os nossos benfeitores, são os nossos programadores de existências, nossos amigos de outras existências, enfim, que não necessariamente precisam ter laços consanguíneos. São testemunhas ali amorosas, abnegadas, generosas, que através do trabalho, do seu trabalho, demonstram a nós, né, demonstram ao próximo que somos nós. A torcida ali, a busca da nossa evolução. Então, busquemos, pois, alinhar nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos com Jesus através da nossa reforma íntima diária, que é difícil, mas a gente precisa querer e tentar seguir em frente para que tenhamos no final de cada jornada nossa um relatório com condutas e ações positivas no bem. Então, tanto para o nosso aprimoramento, para a nossa elevação espiritual, mas também que sejamos exemplo de persistência, de mudança, de determinação na seara do bem para aquelas legiões de testemunhas que ainda se encontram na ignorância, aquele que está torcendo para você dar errado, sabe? Aquele que, mas eu sei que ela vai reclamar, mas eu sei que ela ainda tem uma inveja, mas eu sei que ela ainda vai explodir com aquela raiva dela toda. Tá torcendo contra, como a gente fala. Então, que possamos ser exemplos de mudança, de atitude, né, através da nossa reforma íntima. Então, orai, vigiai, sintonizai no bem, porque nós nunca estamos e nunca estaremos sozinhos. E absolutamente nada fica escondido aos olhos do nosso Pai. Tá bom? Então, era essa reflexão que eu trouxe para vocês hoje, capítulo 76, as testemunhas. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!